Muito bem, amigos, vamos para a lição número 9, a parte de domingo, aplicando a lei à vida pessoal e através do código da aliança, tá? Para que o povo de Deus ele pudesse guardar os mandamentos que foram dados no Sinai, eles precisavam de explicações minuciosas a respeito da lei. As pessoas não tinham nenhum conhecimento de como seria a vontade de Deus ser cumprida. Então Deus deu os 10 mandamentos. O monte tremeu, Moisés ouviu a voz de Deus, o povo também ouviu, e Deus então deu para Moisés os 10 mandamentos que ele deveria transmitir para o povo. Tá? Só que esses 10 mandamentos trariam uma dificuldade muito grande para o povo estar observando, porque eles viviam assim como escravos, não tinham ideia de adoração, nem de assim conceitos de relacionamento, a não ser aqueles que viviam na terra de Gósen, no Egito, como escravo. Era chicote no lombo todo dia, era uma cobrança em cima de cobrança. E os escravos não tinham voz ativa. E mesmo entre eles havia assim um grande problema de relacionamento, porque o cansaço, assim, a escravidão, fizeram com que eles ficassem basicamente assim frígidos com respeito, assim, insensíveis com respeito a relacionamento. Tanto que agora, diante do Monte Sinai, Deus disse a Moisés: Moisés, aqui estão os 10 mandamentos, mostra-lhe para o povo, lê para o povo, mas além disso, o povo precisa de alguns estatutos para que eles possam entender o que significa cada um dos mandamentos. 4 mandamentos são de amor a Deus e 6 mandamentos de amor ao próximo. Tá? O povo tinha dificuldade de entender. Por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Eles estavam acostumados a ver a adoração dos ídolos nos egípcios. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. O que significa isso? Qual é o nome de Deus? Como é que eu vou observar isso? Então, os juízes e os sacerdotes explicariam para o povo essa situação, para que eles pudessem então guardar a lei de maneira plena. Ellen White escreveu no livro História da Redenção, parte 210, ela escreveu o seguinte: a mente do povo de Israel estava cega e deformada pela escravidão do paganismo. Não estava preparada para apreciar completamente os princípios de grande alcance dos 10 mandamentos. Para que eles pudessem então professar os deveres representados no Decálogo, foram dados alguns conceitos adicionais, para que eles pudessem, através dessa ilustração dos princípios dos 10 mandamentos, colocar isso em aplicação na vida. Então, teve que ter uma explicação. E Deus criou o Código da Aliança, que era um conjunto de regras para explicar cada uma das situações. Inclusive, era plano de Deus que Israel se tornasse uma nação santa, um povo sacerdotal, ou seja, um exemplo para as outras nações. Por isso que eles teriam que ter agora um código especial para que eles pudessem aplicar os 10 mandamentos na vida. Jesus Cristo, inclusive, ampliou alguns mandamentos, explicando assim, alguns conceitos. Exemplo, 7º mandamento. Diz lá no 7º mandamento: não adulterarás. Jesus Cristo ampliou. Ele mostrou um código de aliança. Não adulterarás. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou no coração com ela. Então a intenção é muito importante. Se alguém assim odiar o seu irmão, já assassinou o seu irmão. O conceito de não matarás. Então, está escrito: não matarás. Eu, porém, vos digo que quem odiar o seu irmão, já matou ele no coração. Então, a intenção é importante na questão aí da guarda da lei. E por isso que o Código da Aliança era uma espécie de regras adicionais para que as pessoas pudessem entender os 10 mandamentos. E a pergunta número 1 é: quais foram, por exemplo, os regulamentos dados por Deus com respeito aos escravos, ao homicídio e às lesões corporais? O que Deus estipulou? Êxodo capítulo 21 diz assim: esses são os estatutos que você vai propor ao povo, Moisés, disse Deus. Se você comprar um servo hebreu, 6 anos servirá essa pessoa ao seu senhor, mas no 7º estará livre. Se entrou só com o corpo, com o seu corpo sairá, somente ele. Se era homem casado, sua mulher sairá com ele. Ou seja, se um homem vender sua filha para ser serva, esta vai sair da sua casa como filha, e na hora que ela sair da servidão, ela sairá sozinha. Se é o dono desposar uma moça que é escrava, ela vai receber os mesmos direitos de uma filha. E o marido não poderá faltar com a sua obrigação marital, e se ele se casar com a outra, não vai diminuir os benefícios daquela que havia sido escrava. Quem ferir alguém de modo que este morra,
também será morto. Se alguém matar alguém e foi sem querer, ele poderá ir para um lugar onde vai fugir. Se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo e o matar à traição, deve morrer também. Quem ferir seu pai e sua mãe, também morrerá. Quem raptar um homem e o homem raptado for encontrado na sua mão, quem raptou vai morrer. Se dois homens pelejarem, ferindo-se um ao outro, ou com um punho ou com uma pedra, e um deles não morrer, mas cair de cama, e depois sarar, aquele que feriu vai pagar as custas da pessoa melhorar e também os dias parado sem ganhar dinheiro. Se alguém ferir o seu servo ou a sua serva com um pedaço de pau, poderá morrer por ter feito isso. Se dois homens estiverem brigando e ferir uma mulher grávida, de maneira que a mulher aborte, certamente será multado com aquilo que o marido da mulher impuser e os juízes julgarem. Se houver morte, então darás vida por vida. Os dois homens estão brigando. Uma mulher grávida passou, matou a mulher grávida, então os dois vão morrer. É vida por vida. Tá? Se um boi escornear uma pessoa e a pessoa morrer, o boi será apedrejado. Se o boi já era escorneador, chifrava as pessoas de todo jeito, e o dono sabia, morre o boi e morre o dono também. Por isso, Deus colocou essas leis adicionais para que as pessoas tivessem um bom relacionamento, diminuísse a violência e houvesse o respeito entre as pessoas. Tá? Deus estabeleceu essas regras para ajudar nos relacionamentos. Deus, ao dar o código da aliança, ele pretendia ajudar as pessoas fragilizadas, aqueles que não tinham voz ativa, e com isso diminuir a violência e produzir um pouco mais de justiça entre as pessoas. Uma pessoa, por exemplo, só podia ser escrava 6 anos. No 7º, estava livre. Deus nos abençoe. Que as regras que Deus colocou como os 10 mandamentos sejam assim entendidos dentro do Espírito que Deus vai nos conceder, o Espírito Santo. Ele vai nos explicar hoje em dia, 2025, como guardar os 10 mandamentos. Então hoje nós temos conhecimento das coisas, nós temos conhecimento do que aconteceu no passado. Então é importante que nós coloquemos os 10 mandamentos como regra para a nossa vida. Não tomar o nome de Deus em vão, não fazer imagem de escultura, não ter outros deuses. Lembra do sábado para o santificar de maneira plena. Quando eu era menino, meu pai, nós fomos batizados na igreja, mas meu pai não gostava de comer pão amanhecido. De jeito nenhum, eu não como pão amanhecido. Sabe o que ele fazia? Pagava na sexta-feira o pão e no sábado eu ia buscar o pão lá na mercearia. E um dia o pastor da igreja passou e me viu e disse: Gilberto, vem cá, onde você está indo? Não vai para a igreja não? Eu vou, pastor, é que meu pai mandou eu pegar o pão na mercearia. Mas hoje é sábado, não pode comprar. Eu disse: não, ele não comprou não, ele pagou ontem, eu só estou indo buscar. Não, mas ele está completando a compra hoje. Pagou ontem, mas está completando a compra hoje. Depois do culto, chamou meu pai num cantinho, explicou para ele: irmão Cícero, não pode. Tá? A Santa Lei de Deus tem que ser guardada de maneira plena. Aí sim meu pai entendeu, e eu então deixei de fazer aquela obrigação de buscar pão no sábado. Então, muitas vezes nós não entendemos direito os preceitos do Senhor Deus. Né? Honrar pai e mãe. Não pode amaldiçoar o pai e mãe, porque é um mandamento que com promessa de ter longa vida, a pessoa que assim observa, honra pai e mãe. Não matarás, não dirás falso testemunho. Hoje com a internet, muita gente dá falso testemunho. Põe mensagens mentirosas no seu status e às vezes nem sabe a origem de uma mensagem, já vai compartilhando. Tem que tomar cuidado, porque nos tempos atuais muitas coisas assim se tornam uma transgressão da lei. Deus abençoe. Possamos ter uma semana abençoada na presença do Senhor.